Iniciamos esta semana um novo estudo com o tema Inquietos e Rebeldes, falando sobre a história do povo de Israel. E como verso principal, nós temos 1 Coríntios 10, 11, onde lemos: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Os capítulos 11 a 14 do livro de Números nos contam a história de um povo rebelde. Um povo que rapidamente esqueceu as grandes obras que Deus tinha feito em seu nome. Ansiando pelo descanso prometido, eles ficaram impacientes por não terem chegado a ele. No entanto, quando o tocaram com a mão, sua fé falhou e a rebelião retornou. O que podemos aprender com seus erros? Nós que vivemos nos últimos tempos, de acordo com Coríntios 10, verso 11, para melhor compreensão do nosso tema, nós dividimos em alguns tópicos. Por exemplo, Números 11, falaremos sobre a memória seletiva. Números 12, o anseio por liderança. Em Números 13, 14, 1 a 10, nós vimos o descontentamento e rebelião. E, finalmente, em Números 14, 39 a 45, nós vimos um exemplo para nós, quando Moisés preferiu interceder por aqueles que estavam se rebelando contra ele, ao invés de agir com presunção e vingança. Quando lemos o livro de Números, principalmente o capítulo 11, verso 5, nós vimos que o povo de Israel foi um povo inquieto no deserto. A Bíblia mostra que Deus providenciou tudo o que eles precisavam para sobreviverem lá no deserto. Mas olha como eles agradeciam. Veja o que diz o verso 5, capítulo 11, verso 5 de Números. Lembramo-nos dos peixes do Egito que comíamos de graça, e os pepinos, e os melões, e os porros, e das cebolas e dos alhos. Eles conseguiam se lembrar do Egito onde eles eram escravos, mas não conseguiam enxergar as bênçãos de Deus ali ao seu redor. E como somos parecidos com esse povo. Vimos que pouco mais de um ano depois de terem deixado o Egito, o povo de Israel partiu de Sinai, retornando sua jornada para a terra prometida. Estrangeiros que se juntaram a Israel agitaram o povo para pedir carne. Eles se cansaram de comer o maná, a comida que Deus havia providenciado, de acordo com Números 11, versos 4 a 6. No entanto, eles tinham uma memória muito seletiva. Lembraram o pouco que a comida lhes custava no Egito, mas não lembraram da dura escravidão. E Deus atendeu o clamor, a reclamação, e lhes deu tanta carne que elas saíam pelos seus narizes. Números 11, versos 20. Também elegeu líderes que, com o poder do Espírito Santo, amenizassem a inquietação do povo e atenuassem sua rebeldia. E a rebelião atingiu a própria liderança. Miriam foi acometida de uma doença muito contagiosa. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita, com quem Moisés havia se casado. Até a rebelião das codornizes, o povo tinha sido liderado exclusivamente por Moisés, Arão e Miriam. Agora, 70 anciãos estavam ajudando Moisés a liderar o povo. Com ciúmes de perder sua posição de liderança e inventar uma desculpa pelo casamento de Moisés com uma estrangeira, Miriam e Arão procuraram um papel, ou seja, uma função que não lhes correspondia. Eles fizeram o seguinte questionamento: o Senhor falou apenas por Moisés? Ele não falou por nós também? Números 12, 2. Criticar a liderança divinamente estabelecida é perigoso. Felizmente, eles viveram a sua razão. Arão, arrependido, intercedeu para sua irmã leprosa. Miriam contraiu uma lepra por ter se rebelado de forma particular, individual, pelo seu próprio desejo contra a liderança de Moisés. Não é errado você questionar um líder. É errado você questionar o líder sem estar de acordo com o que Deus quer. Com certeza, a intercessão, ela é muito poderosa, é mais poderosa do que a crítica, e por isso Deus atendeu à intercessão de Moisés.
A grande escritora Ellen White, em seu livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 394, ela diz o seguinte, que ninguém lute contra um soldado a quem Deus conhece e a quem Deus enviou para levar uma mensagem especial ao mundo e fazer uma obra especial. Os soldados de Cristo talvez nem sempre revelem perfeição em sua obra, mas como suas faltas não devem suscitar da parte de seus companheiros palavras que debilitem, e sim palavras que fortaleçam e que ajudam a recuperar o terreno perdido. E é justamente a inquietação que leva à rebelião. Números 13:31 diz, porém, os homens com quem eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aqui, na história dos espias, nós encontramos novamente a memória seletiva. Esqueceram a travessia do Mar Vermelho, a água que brotou da rocha e as águas amargas adoçadas. Estavam em frente da terra que emana leite e mel. Deus tinha dito que daria essa terra para eles. Eles não precisavam confiar nas forças deles. No entanto, eles não queriam lembrar ou ouvir as palavras de Caleb ou confiar no poder de Deus. E insatisfeitos com os problemas que viram, rebelaram-se contra Deus e contra os líderes. E sua rebelião gerou a morte, pois eles estavam dispostos a apedrejar Josué e Caleb. Quando esquecemos o que Deus fez por nós no passado, distorcemos o presente e falhamos em ver o futuro claramente. O resultado natural é o descontentamento. E a capacidade de Moisés como líder era impressionante. Ele conseguiu interceder pelos rebeldes. Em Números 14, verso 19, nós lemos, perdoa, pois, a inquietude, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, ó Senhor, disse Moisés a Deus, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E a proposta de Deus a Moisés tinha sido a seguinte, no verso 12. Deus disse, já que eles não querem entrar, eu os destruo e começo tudo de novo. E Moisés, como um tipo de Jesus, intercedeu dizendo, Senhor, admito que eles são rebeldes e merecem sim a destruição. No entanto, imploro a Ti que perdoe o seu pecado e use do seu grande amor. E Deus estende sua graça e perdoa, mas não isenta o povo de sofrer as consequências de sua rebelião, porque o pecado traz consequências. O que eles desprezavam seria para seus filhos. Versos 30 a 31. Isso também é graça. Sua falta de fé os teria impedido de conquistar Canaã. As crianças, por outro lado, conseguiram aprender as lições de fé necessárias durante a sua estadia no deserto. Precisamos entender o conceito de fé e o conceito de presunção. Nem sempre aquilo que parece ser fé, de fato é. Como se não bastasse a rebelião do povo, eles conseguiram adicionar ainda a presunção. Eles aceitaram que tinham feito algo errado, mas continuaram a confiar em suas próprias forças e não em Deus. O apóstolo Paulo nos apresenta sua história como exemplo, a fim de que não caiamos nos mesmos erros. 1 Coríntios 10, 1 a 12. Os textos nos ensinam a não cobiçarmos, não sermos idólatras, a fugirmos da fornicação e não tentarmos o Senhor Deus e também não murmurar. De fato, devemos exercitar a fé. Assim estaremos seguros contra a presunção. Com fé, nos apegamos às promessas de Deus e as reivindicamos. Não para justificar transgressões, mas confiando no amor de Deus e obedecendo aos seus mandamentos. A serva do Senhor, Ellen Goldwhite, no texto Nossa Elevada Vocação de 9 de janeiro, é tempo de cada um de nós decidir o lado em que nos achamos. Os instrumentos de Satanás trabalharão com toda a mente que permitir ser trabalhada por ele. Há, porém, agentes celestiais esperando para comunicar os raios brilhantes da glória de Deus a todos quantos estão ansiosos de recebê-los.
E a decisão é nossa, pertence-nos escolher se havemos de ser contados como servos de Cristo ou como servos de Satanás. E isto é quase que automático, mostramos cada dia, com nossas atitudes, com nossa conduta, o serviço que escolhemos.